Olá, este é o programa OAB na TV da 12ª subseção, que abrange as cidades de Jardinópolis, Ribeirão Preto, Cravinho, São Simão e Santa Rosa de Viterbo. Este programa tem o apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. No programa de hoje nós estamos tendo a honra de receber o jornalista Saulo Gomes, que faz parte da Comissão da Verdade da nossa OAB de Ribeirão Preto. Saulo, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Um abraço, doutor Eduardo, um abraço ao público, um abraço especialmente a extraordinários amigos da OAB, esses tão e sempre atuantes companheiros aqui da 12ª subseção da OAB em São Paulo. Muito obrigado. Ô Saulo, antes da gente começar a falar da nossa Comissão da Verdade, você é presidente da ABAP. Eu queria que você explicasse para o nosso público o que é a ABAP. A Associação Brasileira de Anistiários Políticos é a maior e a mais antiga instituição no gênero do país. Ela foi criada por um companheiro extraordinário e mais um grupo que o acompanhava, um rapaz chamado Carlos Fernandes, ex-caçado, funcionário do Banco do Brasil, ex-preso político, e que, inclusive, quando da constituição do texto para a Lei 10.559, assinada por Fernando Henrique Cardoso, foi exatamente o Carlos Fernandes e a equipe da ABAP que assessorou a presidência da República para que se tivesse o texto da lei de anistia que aí está, que aliás me beneficiou e a milhares de brasileiros. Eu sou anistiado já há 3, 4 anos em trabalho da ABAP junto ao Ministério da Justiça. Então a ABAP nada mais faz, doutor Eduardo, do que obrigar as autoridades atuais a reparar os erros de autoridades do passado, especialmente no campo militar, nós apuramos todos os elementos de arbitrariedade, de violência, sobre todos os aspectos, principalmente a violência contra o direito de cada um. Então, civis e militares são companheiros nossos sócios na ABAP, têm os processos preparados por nós, encaminhados por nós, com defesa feita pela própria ABAP, no Ministério da Justiça, na Comissão de Anistia, e graças a isso, dos 15 mil anistiários políticos no Brasil, nós da ABAP já anistiamos próximo de 1.600 brasileiros. Então é verdade o seguinte, é o respeito ao direito, à dignidade humana e a denúncia séria, comprovadamente séria, da violência que se praticou no país, no regime militar, principalmente contra o direito daqueles que trabalhavam. Ô Saulo, agora falando um pouco da Comissão da Verdade aqui, da OAB, que você faz parte, que muito nos honra. Nós tivemos o primeiro depoimento do Dr. Said Halá, que foi preso em 69 como presidente da OAB, no episódio em que foi presa também a Madre Maurina, o saudoso Vanderlei Caixa. O segundo depoimento já foi uma sugestão tua, de trazer o Frei Manuel Borges da Silveira, que é o irmão da Madre Maurina. Eu gostaria que você falasse do livro que você está coordenando sobre a Madre e que você já fizesse uma análise para a gente do depoimento do Frei na nossa comissão. Olha, eu estou muito agradecido, assim, posso dizer, ao próprio Frei Manuel ter acreditado e aceitado o convite da OAB após a nossa sugestão, porque, em verdade, ele foi de uma fidelidade extraordinária. E não podia se esperar outra coisa diante da Comissão da Verdade, pela sua importância e seriedade, de um frei como o Frei Manuel Borges da Silveira, não se podia esperar outra atitude dele senão aquela. A história retratada diante das câmeras e diante dos 5 membros da Comissão da Verdade aqui da OAB em Ribeirão Preto, foi exatamente um depoimento que ele já havia me prestado para o livro que eu estou organizando, assinado por ele, organizado por mim, contando as agruras, o drama que viveu a sua irmã, a Madre Maurina Borges da Silveira, quando aqui foi presa em 1969. Com uma grande vantagem, doutor Eduardo, é que na Comissão da Verdade ele se sentiu tão protegido, tão amparado, tão respeitado, que ele foi muito além do depoimento que havia me prestado em Uberaba, lá no colégio onde leciona e reside, que é na mais antiga igreja de Ribeirão Preto, aliás, de Uberaba, a igreja São Domingos. Então, o respeito, o carinho para com todos nós, principalmente a coragem de falar as verdades que o Frei Manuel Borges da Silveira falou perante a Comissão da Verdade, foi realmente algo de dignificante, como registro para a história, para que se pense cada vez mais o quanto de mal se fez nesse país, essa violência gerada, inclusive no caso, contra uma freira, sua irmã, né?
Então, em verdade, o que eu posso dizer, não sendo advogado, apenas agradecer o privilégio de um grupo de advogados do quilate, do doutor Eduardo, que aqui está me entrevistando, de Férez Sabino, de Zaidan, que além de jornalista é o grande advogado, etc., e de mais outros companheiros dessa equipe de advogados. Eu fico muito feliz por ter sido convidado para dar a minha pequena contribuição comum dos entrevistadores na Comissão da Verdade. Mas, objetivamente, parabéns a essa iniciativa da OAB em Ribeirão Preto. Não se podia pensar noutra coisa, porque o trabalho da Comissão da Verdade em Brasília, Rio, São Paulo e outros lugares que têm exercido o seu trabalho, tem prestado relevante serviço ao país. Mas Ribeirão Preto, através da 12ª subseção, começou a mostrar que a coisa é muito mais grave e muito mais séria. O depoimento do Frei Manuel Borges da Silveira e depois do Padre Agostinho é o que vocês, doutores em direito, dizem, a prova provada de que a violência existiu, que precisa ser coibida e o Brasil precisa conhecer. Ô Saulo, e qual é a estrutura desse livro sobre a Madre? São histórias, são depoimentos? Quem dá esses depoimentos para você? Fui buscar, chegou agora há poucas horas para mim o depoimento do doutor Paulo Abrão, que é o presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça e presidente do Conselho Nacional de Justiça, portanto, a figura abaixo do ministro da Justiça. Acaba de escrever esse depoimento para nós, mais 2 integrantes importantes da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, a presidente Dilma Rousseff, que esteve presa com a Madre Maurina, com a Áurea Moretti, com a Cidinha enfim, outros pessoal não esteve preso junto com ela. Vanderlei Caixa e outros companheiros, Mário Lorenzato, etc., porque esses estavam no presídio, na ala masculina. Mas a própria presidente Dilma Rousseff, ao receber o convite nosso para participar do livro com o seu depoimento, foi muito mais generosa. Ela ficou tão emocionada, segundo o Maurílio Biagi, que em nosso nome levou o convite, que ela pediu que eu vá, estou indo a Brasília esse dia, que vá ao Palácio, audiência já concedida, para ela gravar o seu depoimento. Então nós teremos nesse livro, doutor Eduardo, também o depoimento da Presidente da República, ex-presa política, junto com a Madre Maurina, contando quem foi Madre Maurina, o que ela representava com todo o seu sofrimento de paz, de tranquilidade, procurando entender e amenizar o drama de cada uma daquelas presas com ela no presídio Tiradentes, né? E além de outros depoimentos da Áurea Moretti, está também já o seu depoimento colhido por mim para o livro, a Cidinha, o Mário Lorenzato e alguns outros depoimentos de pessoas que participaram das agruras e do sofrimento da Madre Maurina. Eu só não tenho, e gostaria, no meu estilo de jornalismo de sempre, de ter o depoimento de um dos torturadores, que eu queria saber o que eles diriam no dia de hoje, olhando para o Brasil. Ô Saulo, aquele oficial de Pirassununga, que foi o principal responsável pelo constrangimento sexual que a Madre passou... O famoso Cirilo. Você não conseguiu identificar esse militar? Não, porque há várias versões, mas há quase certeza de que se trata de um militar que estaria hoje na reserva, mas não se sabe, não vivendo em Pirassununga. Sabemos nós que geralmente os militares é passageira a presença deles naquela cidade. O fato da Academia da Força Aérea estar lá em Pirassununga, naturalmente que abrigou este militar durante algum tempo. Não há informação se está vivo ou morto e onde. Como também eu andei procurando o pedreiro e carpinteiro que trabalhava para a Madre Maurina no Lar Santana, que é acusado como ela de estar envolvido com o movimento terrorista de 69 em Ribeirão Preto, foi preso, serviciado. Eu pretendia trazê-lo para o livro e levar para a própria Comissão da Verdade através do patrocínio da minha ABAB, da Associação Brasileira de Anistiados Políticos. E o Pedro, esse funcionário, já morreu também à míngua de tudo, principalmente de assistência médica, aqui em Ribeirão Preto. Saulo, o nosso terceiro depoimento foi do padre Agostinho, que ele foi a principal testemunha do Esquadrão da Morte, que era comandado pelo delegado Fleury, que combatia a criminalidade comum e também era grande estrela no combate aos grupos de esquerda. E você, como repórter, viveu o Esquadrão da Morte. Eu acho que você
tem um acervo muito grande, você cobriu o Esquadrão da Morte. O que você achou do depoimento do padre na comissão? O que você tem a dizer para a gente dessa história? O depoimento do padre Agostinho sobre o Esquadrão da Morte, não há o que mudar. Foi realmente de uma fidelidade extraordinária, consciência muito grande, a responsabilidade maior no que disse, e como testemunha, já diria, eu usaria nesse instante o slogan do antigo Repórter S. Como testemunha ocular da história, eu vivi o início do Esquadrão da Morte até o seu término pelos idos de 1974, graças ao trabalho principalmente do Dr. Hélio Bicudo, o grande promotor, e o juiz corregedor, à época, o Dr. Nelson da Fonseca, lá em São Paulo. O Esquadrão da Morte surgiu, objetivamente, para quem assiste hoje, esse extraordinário programa da OAB, ele surgiu em dezembro de 68, quando Saponga, que era um cidadão chamado Carlos da Silva, da cidade de Sorocaba, ladrão, assaltante de São Paulo, numa diligência policial matou um líder da polícia de São Paulo, chamado Davi Parré, que era um grande policial. A partir daí, como se formou e criou o Esquadrão da Morte, eu pretendo trazer a público, através de um livro que está pronto, só dependendo de editora, com coragem para isso, para eu publicar. É uma fotografia assustadora. Quando houve o enterro do Davi Parré, Doutor Fleury, Fininho, Correinha, Campão, Zé Guarda, Russinho, todos os integrantes do Esquadrão da Morte que estão aí nos registros nossos para contar a história de cada um, e eu as tenho bem documentado, todos já faleceram. Esse grupo todo, mais um grupo de 20 ou 30 policiais, em volta do túmulo do Davi Parré, com as armas apontadas para o ar, no cemitério do Araçá, disparam as suas armas e dizem: a partir de hoje, para cada policial morto, mataremos 10 bandidos. E a matança aumentou realmente em São Paulo. Então, e eu tirei das garras do Esquadrão da Morte, por exemplo, cujos depoimentos está em meu arquivo pessoal, um cidadão chamado Odilon Maccheroni Queiroz, levado e marcado para morrer. Protegi esse moço, entreguei esse moço ao juiz corregedor. Quando houve um descuido, que ele teve liberdade e foi para sua casa, o Fininho, ele, Campão e Zé Guarda, levaram ele para a chamada quebrada, arrancaram a língua de Odilon Maccheroni Queiroz, vulgo carioca, e jogaram o seu corpo metralhado no rio de Sapucaia do Sul. Isso é uma coisa comprovada. Outra grande vítima, cujo depoimento desmascarou o Esquadrão da Morte, que foi colhido por mim, que está no meu arquivo, é de uma senhora chamada Naira Aguiar, acusada de estar envolvida, etc., com bandidos que ela protegia num morro de São Paulo, e também presa e ser viciada. A história é longa, viu, doutor Eduardo? Eu me empolgo, sei que o tempo é curto, peço desculpa a todos, mas eu me sinto no dever de detalhar o mais possível, pela responsabilidade que tenho, pela importância deste programa e de quem o conduz, e procuro me esmerar em muitos detalhes. Mas a história é muito longa. Se a OAB aceitar, eu até me ofereço, nos momentos que eu possa estar em Ribeirão Preto, porque hoje a minha vida se divide entre Ribeirão Preto e Brasília, na presidência da ABAP, para vir em programas especiais contar um pouco dessa história. O Brasil precisa conhecer a história do Esquadrão, doutor Eduardo. Não foi contada pelos seus protagonistas, e sim pelos sonhadores que, à margem de tudo, procuram escrever. Alguns com muita habilidade, outros com muita inteligência, com muita inteligência e habilidade, repito, escrever histórias do Esquadrão da Morte, mas não viver. Eu vivi por dentro e gravei até a execução de um cidadão chamado Adjuvan de Taur, de apelido Guri, no Jardim Santa Catarina, perto do aeroporto de São Paulo, e eu gravei a sua execução, que ajudou, com esse meu trabalho, se extinguir o Esquadrão da Morte em 1974. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e já retornamos.
Estamos de volta com o programa OAB na TV, que tem o apoio do Centro Universitário Uniceb. No programa de hoje estamos conversando com o ícone do jornalismo brasileiro, nosso querido Saulo Gomes. Ô Saulo, em 61 você fez parte da chamada Rede da Legalidade. Gostaria que você contasse para os mais jovens o que foi a Rede da Legalidade. Vou sintetizar da melhor maneira possível. Como todos se recordam, com a renúncia de Jânio Quadros no dia 25 de agosto de 61, o presidente João Goulart, que era vice-presidente, estava em missão do governo brasileiro na China comunista, né? O Jânio Quadros era exatamente isso, quer dizer, o homem que tinha a atuação dele mais totalmente voltada para a direita, se dava a isso. No próprio dia da sua renúncia havia condecorado Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, que é a maior comenda brasileira. E o mesmo Jânio Quadros tinha mandado Jango para a China comunista. Quando o Jango estava regressando para tomar posse, os 3 ministros militares, vou deixar de citar os nomes para não estender a conversa, os 3 ministros militares resolveram não dar posse ao Jango. Se estabeleceu o chamado golpe de 61, Auro Soares de Moura Andrade, senador por São Paulo, presidia o Congresso. O presidente da Câmara era o José Mazzilli, que assumiu dentro desse golpe, logo assim que houve impedimento chamado legal de João Goulart. No Rio Grande do Sul surge a grande e agradável surpresa. Sempre valente sobre todos os aspectos, Brizola, governador do Rio Grande do Sul, que tinha uma força extraordinária, popular acima de tudo, fechou-se no Palácio Piratini, convocou a Rádio Guaíba, uma das mais tradicionais, maiores emissoras do país. A Rádio Guaíba, com um engenheiro muito ligado ao Brizola, instalou nos seus porões, por isso passou a se chamar o Porão da Legalidade. No porão do palácio se instalaram ali os transmissores da Rádio Guaíba e ali começou o Brizola a chamar o Brasil inteiro para reagir contra o golpe. Criou-se com isso a chamada Rede da Legalidade. Ô Saulo, e essa rádio, ela foi pegando outras rádios? Aí seriam foi pegando outra rádio, foi se formando a rede pelo Brasil, várias emissoras no Brasil. Das curtas? E uma das curtas, porque a nossa comunicação e a penetração maior era realmente onda curta, e até hoje a Rádio Guaíba sempre foi uma rádio muito potente. Pois bem, eu estou no Rio de Janeiro, e aí pai de um grande empresário de hoje no campo da publicidade, que é o João Dória Júnior, né? O pai de João Dória Júnior, o pai João Dória, era deputado federal pela Bahia, dono da maior agência de publicidade da época. O João Dória nos procurou e disse: eu vou para o Rio Grande do Sul e vamos aderir ao movimento do Brizola. E eu me ofereci na mesma hora, um pequeno grupo, eu tenho o nome de alguns deles até anotados, não vou citar o nome de todos para não estender a conversa, mas um grupo de parlamentares e de militares da época do Rio de Janeiro, famosos, depois tivemos exilados juntos no Uruguai, como o coronel Dagoberto Rodrigues, comandante Melo Bastos, Batistinha, o grande líder do Partido Comunista e do líder ferroviário, etc. Essas pessoas se reuniram com o João Dória num voo clandestino, nós fomos para o Rio Grande do Sul. Então, como repórter, me apresentei no Palácio. Tive o privilégio de conviver com Brizola aquelas horas, uma coisa espetacular. Brizola em mangas de camisa, com a sua metralhadora pendurada, mostrando o seu ato de valentia, etc. Fomos testemunha do momento histórico quando o general Machado, comandante do Terceiro Exército, foi ao Palácio em Verdade para prender Brizola e que adere ao movimento. Essa imagem é espetacular, eu creio que inclusive tenhamos aí nos arquivos do Brasil, né, quando Brizola chega à frente do palácio, né, na varanda do palácio, com o general Machado, que o general Machado adere ao movimento da Rede da Legalidade, etc. Bom, resultado. Daí, depois de 2 dias lá no Porão da Legalidade, nos dirigimos para o Rio de Janeiro. E na impossibilidade da Rádio Nacional, Rádio Marinho Veiga, que eu já era o diretor de jornalismo da Rádio Marinho Veiga, da Rádio Mauá, que era do governo, essas 3 seriam as prováveis participantes da Rede da Legalidade. Mas já havia pressão muito grande e eles ficaram temerosos. Então, um grupo de amigos, orientados pelo Brizola, me ajudou e levamos para o famoso Morro da Rocinha um transmissor de mais ou menos 800 quilos.
E esse transmissor foi montado, isso está tudo documentado, inclusive no meu arquivo pessoal. Esse transmissor nós montamos no Morro da Rocinha e ali sustentamos a imagem do Rio Grande do Sul, o som da Rádio Guaíba. A Rede da Legalidade passou a ser, por esse transmissor clandestino, transmitido por uma grande faixa do Rio, de Minas e do Espírito Santo. E aí foi se estendendo a Rede da Legalidade. Tudo isso formado com essa pressão de Brizola, muita gente não registra, doutor Eduardo, um fato importante. Teve um outro estado que aderiu ao Brizola, que foi o Mauro Borges, governador de Goiás, que também foi o único estado que, depois do Rio Grande do Sul, aderiu à Rede da Legalidade. Armou o povo, etc., e reagiu contra o golpe. Em consequência disso, no dia 7 de setembro, já agora com regime parlamentarista, foi a única forma dos militares aceitarem da posse do Jango, eu tive um privilégio de estar a foto, ofereço, inclusive, se vocês tiverem interesse, editar para o programa, eu ofereço a minha foto. Eu sou o único repórter que está na foto oficial quando Jango e Tancredo Neves toma posse como primeiro-ministro, Jango como presidente, numa sessão agitada, perigosíssima, de grandes riscos, no Congresso Nacional, no dia 7 de setembro de 1961, e lá está o velho repórter, que foi um prêmio que eu recebi de Tancredo Neves por tudo aquilo que eu tinha feito, permitir que eu fosse o representante da imprensa no cenário da posse. Daí entramos praticamente nos eixos, houve a posse do Jango no regime parlamentarista e, como sabe o Brasil, em 63, com o plebiscito, voltamos ao regime parlamentarista. 61 foi um ensaio do golpe que viria em 64. Totalmente, sem dúvida nenhuma. O golpe de 64 te pegou aonde, Saulo? Eu era diretor do jornalismo de rádio, diretor do departamento de jornalismo da Rádio Marinque Veiga. Brizola era 25% sócio do Miguel Leus, sócio da Rádio Marinque Veiga. Recebemos ordem de providência, de reagir, etc. Então, faleceu recentemente Emílio Frois, que depois de ser o diretor da Rádio Nacional, jornalista valente, tornou-se, depois de alguns anos, ator da TV Globo. Morreu há 3, 4 anos passados. Emílio Frois dirigia a Rádio Nacional, a rádio do governo federal, e eu a Marinque Veiga. Juntos nós organizamos e criamos a Rede da Legalidade, Rádio Marinque Veiga e Rádio Nacional. Por volta de 2 horas da manhã, a Rádio Mauá caíram em poder dos militares. Eu aí fugi para os estúdios da Rádio Marinque Veiga, com os 14 companheiros, acordamos os operadores que tinham coragem de que nós acreditávamos, botamos nos nossos transmissores e a Marinque Veiga, das 2 da manhã às 6 da tarde, do dia 1º de abril, nós reagimos durante 18 horas, quase 18 horas, dentro da Rádio Marinque Veiga, até que por volta de 16 horas, uma milícia sobre a qual não se fala, do Carlos Lacerda e elementos do Exército Brasileiro, invadiram a rádio, metralharam tudo lá dentro, eu consegui fugir, mas alguns companheiros, me asilei no Uruguai, quando voltei do Uruguai estive preso, caçado pelo Castelo Branco. A história é longa, mas a Rede da Legalidade, a primeira e a segunda, em linhas gerais, é isso. E você me perguntou onde eu estava em 31 de março. Eu estava no microfone da Marinque Veiga, lutando pelo direito, pela honestidade, pelo direito principalmente do brasileiro que havia votado num homem para a presidência da República. Eu queria saber quanto tempo você ficou preso e quem foi o seu advogado, Saulo? Meu advogado até hoje está vivo, tem mais ou menos a minha idade, eu estou com 86 anos de idade, o doutor Modesto Silveira está com 83, 84 anos por aí. Temos mais ou menos a mesma idade. Um valente, o maior número de presos políticos do Rio de Janeiro tirados da cadeia foi pelo Modesto da Silveira. Está advogando, está atuando, quem sabe até um dia vai nos visitar numa das sessões aqui da OAB em Ribeirão Preto, na Comissão da Verdade. Se convidar, ele vem, que ele é um entusiasta. Conseguiu, depois de 3 tentativas no Superior Tribunal Militar, eu ganhei uma 3ª tentativa, um habeas corpus, fui posto em liberdade, mas era assim, saía, ficava a maior parte das prisões, num período de 1 ano e meio que eu vivi essa agrura, era assim, aquelas prisões ilegais. Estava num bar tomando uma cervejinha com companheiros, chegava, prendia, escondia a gente, 10, 20, 30 dias, fazia o que eles queriam fazer de violência e depois nos soltavam. E nem havia uma acusação específica, né, Saulo? Não. O doutor Modesto Silveira conhece bem essa história. Com um detalhe, né, doutor Eduardo? Essa minha história, no exílio, na cadeia, eu guardei, está escrito nos originais. Eu vivi a famosa cela do terror,
chamaram a Terra do Ratão, onde fiquei 46 dias incomunicável no Rio de Janeiro. A única honra, entre aspas, que todos nós presos políticos tínhamos, nós presos políticos, era que todos diziam assim, olha, aqui, quando Lacerda estava no Partido Comunista, ficou preso. Qual aqui. presídio que era? E naquele ano, é a famosa Rua da Relação. Ah, o DOPS do Rio de DOPS da Janeiro. Rua da Relação. A Rua da Relação. Nós não tínhamos a figura de secretário de segurança, era chefe de polícia dos estados. E o chefe de polícia no Rio de Janeiro, na época, era um dos maiores corruptos do país, que eu denunciei numa série de reportagens chamada Corrupção na Polícia, cujas gravações eu tenho, guardado no meu arquivo, chamava-se Amaury Cruel, compadre de João Goulart, que quando comandante do 2º Exército o traiu, aderindo ao movimento de 64. Você ficou 6 meses preso, depois ficou indo e saindo da cadeia? Deu 1 ano e meio, mais ou menos. Aí, em 66, quando saí definitivamente da cadeia, o doutor Modero Silveira disse, Saulo, você vai morrer aqui no Rio. E outra, não tem lugar mais para você trabalhar. Todas as emissoras, o que o governo fez, ameaçou, se uma emissora qualquer, rádio ou televisão do Rio, me contratasse, corria o risco de todas as sessões, até de perder o canal. Eu aí fui embora para o Rio de Janeiro. Para São Paulo, desculpa, vim para São Paulo. Aí o senhor Edmundo Monteiro, que era um homem de direita, deputado federal pela Arena, genial a atitude desse homem, um grande jornalista, Edmundo Monteiro, que era presidente dos Diários Associados, me chamou e disse assim, você pode ser até comunista, não quero saber, eu sei que você é um bom repórter, você vai trabalhar na nossa TV Tupi e aqui ninguém mais vai lhe prender. E nunca mais fui preso, estou até aqui, até hoje contando história. E em São Paulo, graças a isso, o apoio do senhor Edmundo Monteiro, nós concluímos grandes reportagens, grandes trabalhos. Detalhe, doutor Eduardo, o Esquadrão da Morte no Rio de Janeiro foi o primeiro criado em 1956 por 2 detetives chamados Manga e Malta. Escuderia Lecoq. Que chama-se a Escuderia Lecoq, que havia sido morto por um bandido chamado Cara de Cavalo. Por isso é que deram o nome de Lecoq à escuderia. Em 56 do Rio, 68 eu documento também Esquadrão da Morte sendo criado em São Paulo. Ô Saulo, você também tem uma história, um dos momentos mais incríveis da história da TV brasileira, que foram as entrevistas com o médico Chico Xavier, uma entrevista em 68, depois o Pinga Fogo em 71, que inclusive foi parar no cinema, né? O filme do Chico Xavier foi baseado no teu trabalho. E você está publicando um livro agora da tua convivência com o Chico Xavier? Ô Saulo, queria dizer que para nós da OAB de Ribeirão Preto é uma honra ter você na Comissão da Verdade. Muito obrigado pela participação, obrigado por ter vindo ao nosso programa, querido. Obrigadíssimo. Este foi o programa OAB na TV da 12ª subseção com apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. Muito obrigado pela audiência. Semana que vem nós estaremos de volta.